Volta com o F360 agora para falar de Campeonato Brasileiro. O bicho tá pegando. Tem gente com delay também. O bicho tá quem? O Botafogo? Não. Vamos dar... O Botafogo tá na frente, na verdade, não tá atrás, né? A gente tem uma tela para mostrar aí as últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. O torcedor do Palmeiras está empolgado. A diferença diminuiu, mas ainda é muito grande para o Botafogo. Vamos com a tela aí, produção. O amigo Pedro Ferrari já está aí para você. Glorioso está se complicando? Pontos do G4 desde que Bruno Lage estreou no Botafogo. Tem muito torcedor do Fogão bravo com Bruno Lage. Bom, Botafogo fez 12 pontos nesse período, desde que o Lage estreou, e o Palmeiras fez 19. Por isso que a diferença que já foi de 12, 14, agora é de 7 pontos. O Grêmio fez 13 e o Flamengo fez 12. Claro que quem persegue, quem tem time, quem raramente perde um jogo é o Palmeiras. É a preocupação do Botafogo. Tem campeonato? Tem campeonato, tem que ser a preocupação. Porque se tem algum time que oscila menos na temporada além do Botafogo, é o Palmeiras. Tem que ter preocupação. Se eu sou o Bruno Lage, óbvio que isso não vai acontecer, é uma piada, mas eu ligaria pro Castro e falava, o que você tava fazendo aqui? Pra quem? Pro Castro. Como é que tava... era isso? Então eu vou continuar fazendo. Porque não adianta ele querer botar o dedo agora. Ele tá querendo cada vez mais e aos poucos colocar a ideia de jogo dele. Pior que isso, né, Nath? Ele deu a bandeira da insegurança. Ele entregou. Aquela momento mais besta possível. Besta. Ali ele entregou, professor. Uma derrota para o Flamengo perfeitamente administrável, porque o Botafogo... E eu vou dizer mais uma coisa. Mesmo em relação ao Atlético Mineiro, não há uma grande queda de rendimento do Botafogo. O Atlético não foi tão melhor que o Botafogo assim. Mas o técnico deu bandeira antes, né? Então, se ele já estava com medo que se o fio virasse, os holofotes se voltassem todos para ele, foi isso que ele falou, né? Agora voltou de vez. Insegurança pessoal em relação a isso. Agora, então, é que a lupa está desse tamanho. A diferença ainda é muito grande e o Palmeiras também, é verdade, dificilmente perde jogos. Ainda tem confronto direto lá no Newton Santos deles, né? Sim, o Palmeiras dificilmente perde jogos, mas também teve grande dificuldade contra o Goiás. Exatamente. Né? Inclusive, antes do gol, teve lá a possibilidade do Palmeiras até ter tomado o gol do Goiás, escapou disso. Então, isso é que dá uma amenizada nesse momento do Botafogo. Precisa ver como o Palmeiras também vai encarar. O Palmeiras ainda está dividido, né? Tem ali a frente da Libertadores, que é muito importante. Acho que esse é mais um trunfo para o Botafogo. Mas é um momento de instabilidade. Instabilidade que até agora é um luxo ao qual o Botafogo se podia dar. Você lembrou da grande diferença. Quando você tem essa grande diferença, você tem a possibilidade de gastar um pouquinho dessa poupança. Mas eu vou fazer uma pergunta para você primeiro, professor Celso. Se o Eugênio e a Natália quiserem também falar sobre isso. Se o Botafogo perder esse título, vai ser uma das maiores vergonhas da história dos pontos corridos. Depois de jogar a bola que jogou, depois de abrir 14 pontos, e ao mesmo tempo vai ser um dos títulos mais deliciosos do Palmeiras, do Abel Ferreira, se o Palmeiras ganhar esse título. Estou exagerando? Não, vai ser muito impactante para a torcida do Botafogo, que espera esse título há tanto tempo. Eu acho que num ranking assim de entregadas nos pontos corridos... Vai ser maior, hein? Superaria o Palmeiras de 2009. Aquele Palmeiras que começou com o Jorginho, depois foi para o Muricy e que depois nem vaga em Libertadores conseguiu. Né? Era o Palmeiras de Cleiton Xavier, Diego Souza e companhia. E de Wagner Love, que chegou também depois, e muita gente atribui um estremecimento ali. Estou exagerando, Eugênio? Vai ser realmente uma situação difícil de se explicar, né? Se acontecer. Vamos esperar. Tem coisa ainda pela frente. Acho que o Botafogo ainda pode... encontrar de novo um equilíbrio emocional, mas... Problema emocional, você acha? Assim... Ou parte dele? Eu acho que o problema do treinador é emocional, né? Do treinador é emocional. E aí a gente não está dentro do ambiente, né, do vestiário, para saber de que forma isso se reflete no desempenho dos jogadores. Quem está lá dentro deve ter essa régua melhor para medir isso. Mas o professor já colocou aqui, né? O Bruno Lage, e eu naquela ocasião já emitia uma opinião aqui dizendo que para mim ele não tem força moral para ser o líder de um time nessa situação. Porque por mais vantagem que ele tenha, e ele ainda tem, a cobrança é grande. Essa vantagem
pode se transformar num peso. O peso dessa vergonha que você diz. Nossa, mas será que a gente vai perder isso? E o treinador que não seja um líder verdadeiro, que consiga amenizar essa pressão, esse reflexo que traz a vantagem que o Botafogo construiu, esse treinador ele acaba piorando as coisas. Por isso eu já falei aqui, se fosse o Textor, pegaria o telefone, letra C, caçapa. Meu filho, você pode dar um pulinho aqui no Brasil de novo? Porque o caçapa ele mostrou muito mais tranquilidade para gerir o Botafogo naquele período que ele foi interino. Mas sabe, uma sobriedade, chegou ali leve e fez o trabalho dele sem susto e o Botafogo continuou vencendo depois da saída do Castro. No plano tático, o Botafogo não mudou muita coisa. Ele tinha feito, lá, as besteiras contra o Flamengo, ele as corrigiu para o jogo contra o Atlético Mineiro, mas aí é uma derrota do futebol, um jogo difícil, pegado, amarrado toda a vida. O Botafogo não encontrou espaço na defesa do Atlético, porque o Botafogo é um time, e sempre foi nesse campeonato, montado muito na transição, para jogar em transição. O Atlético não deu essa possibilidade ao Botafogo, ficou ali atrás. Sabe qual é o próximo jogo do Botafogo? Se eu não estiver enganado, Corinthians fora de casa. Vai ter espaço para transição, Botafogo? Normalmente tem um pouquinho mais. Vai ter um pouco mais. Tem um pouco mais. O Corinthians vai sair para cima? Não vai. Duvido. Vai? Sai. Ainda mais jogando em casa. Em casa sai mais. Sai com a cabeça, assim. Acho que não, hein? Naquele jogo do Botafogo do sábado à noite, eu acho que ele ficou mais preso no emaranhado de um Atlético que, é preciso que se diga, depois da eliminação na Libertadores, passou a ganhar no Campeonato Brasileiro. E vem subindo de produção. Virou um fio. Demorou para encaixar o trabalho do Filipão, mas começa a dar resultados. Então o Botafogo ficou preso ali e seria uma derrota normal. Seria uma derrota normal para o time que tem uma vantagem no campeonato, não fosse logo depois da derrota para o Flamengo. Aí você soma as duas, vê o Palmeiras diminuir essa vantagem e pode jogar uma pressão ainda maior no Botafogo. Eu quero ver como o Botafogo vai lidar com isso, porque ainda tem uma vantagem. E assim, tem tempo, mesmo que essa vantagem vá diminuindo, para depois abrir de novo. Até se for ultrapassado em algum momento, ele vai ser ultrapassado, mas vai estar perto ainda para buscar isso. Tem muita coisa para o Botafogo no campeonato. Mas a questão é essa, administrar, acima de tudo, o emocional do time nesse momento. Sabe aquela coisa da Fórmula 1, do automobilismo? E continua olhando no retrovisor e os adversários estão todos longe. Se baixar para 4, você já olha no retrovisor, já vê o carro verdinho aqui atrás. Aí preocupa. Rápido intervalo no F360. Fala família palmeirense, se você não quer perder nenhuma notícia do nosso Verdão em primeira mão, já se inscreve nesse canal agora. Vai jogar no Palmeiras em 2024, Projeto Gabigol. Torcida do Verdão assiste de camarote derrota do Flamengo e sonha com contratação do atacante. Gabigol vive clima ruim no Flamengo. Apesar de estar na história do Flamengo com tantos títulos, como um bicampeonato da Copa Libertadores, Gabigol não faz uma boa temporada no clube da Gávea e convive com elogios e críticas da nação flamenguista em 2023. Neste domingo, 17, o camisa 10 voltou a ser criticado e a notícia chegou na torcida do Palmeiras. No primeiro jogo da final da Copa do Brasil, contra o São Paulo, no Maracanã, o rubro-negro teve uma atuação ruim e perdeu por 1-0. O atacante Gabigol não se salvou e houve um misto de veias e aplausos ao ser substituído no segundo tempo para a entrada de Everton Cebolinha. Com um contrato até o fim de 2024, o jogador ainda não acertou uma renovação contratual. Fique atento, pois te atualizo a qualquer instante com notícias do nosso Verdão.